Muito bem, conosco aqui nos estúdios da Rádio Auriverde para mais uma semana o nosso querido doutor Eduardo Rolo, para mais uma boa conversa. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Léo, prazer é todo meu, muito obrigado mais uma vez. Doutor, vamos começar falando qual é o papel da odontologia no sono, por gentileza. Legal, essa pergunta é boa. Bom, o dentista do sono, como profissional da saúde, ele tem um papel fundamental na biologia do sono, dentro da medicina do sono. Então, a odontologia se insere dentro desse contexto geral da biologia do sono, incluindo, evidentemente, a medicina do sono. Qual é o papel da odontologia do sono? O papel está, basicamente, primeiro, reconhecer o paciente com distúrbios do sono, na sua clínica, no seu consultório, na sua prática da sua atividade odontológica diária. Ao reconhecer isso, poder fazer, então, uma anamnese, ainda que inicial, desse paciente que sofre com distúrbios do sono. A partir daí, o dentista não precisa ser do sono, qualquer profissional da área odontológica pode encaminhar esse paciente que tem queixa de sono a um profissional especialista do sono, que pode ser o dentista do sono ou pode ser o médico do sono, mas o dentista do sono especificamente, além disso tudo, que pode ser igual a um dentista que não seja exatamente do sono, o dentista do sono, além de fazer esse reconhecimento, ele pode ler, interpretar e participar do exame do sono, chamado polissonografia, e a partir daí ele pode decidir, junto com a equipe do sono, com o médico do sono, qual o melhor tratamento do sono. Se for tratamento para ronco e apneia do sono, o principal tratamento, 70% a 80% dos casos, é o uso do aparelho intraoral para tratamento do ronco e apneia do sono. Então, nesse sentido, o dentista do sono, além de reconhecer o paciente com problema, saber encaminhar e interpretar os resultados do exame do sono, dialogar com a equipe médica do sono, ele pode, então, tratar efetivamente o paciente por meio do aparelho intraoral, que é o dentista do sono que sabe realizar e conduzir esse tratamento com esse dispositivo, que é um dispositivo bucal, intraoral, altamente reconhecido e muito bem documentado pela ciência internacional. Agora, doutor, o que o ronco ele pode provocar, ou o que é importante tratar e o porquê tratar o ronco, ou só quando se tem apneia esse tratamento deve ser feito? Qual que é a diferença entre o ronco e a apneia, que é o final dessa escala, é o final da escala? Exato, porque o ronco é a obstrução parcial do fluxo aéreo, na via aérea superior, notadamente na orofaringe, na gargantinha, que eu gosto de dizer. Né? Então, quando você está dormindo, essa garganta está relaxada, então, ao relaxar, ela diminui a luz do túnel, do tubo, para o ar entrar e passar pela orofaringe, na via aérea superior, e chegar no pulmão, via aérea inferior. Então, quando o ar está passando ali, com essa musculatura que forma esse tubinho, estreitada porque está relaxada, você tem uma obstrução parcial. O ar passa, mas passa parcialmente. Então você começa a ter uma vibração dessas estruturas musculares que formam esse tubo, porque a energia da vibração acaba se transformando numa energia vibratória, e essa energia vibratória se transforma na energia sonora, você está roncando. Então o ronco é a obstrução parcial, o ar passa, mas parcialmente, com dificuldade, com alguma resistência ou com muita resistência, mas passa ar. Então, isso é o ronco. Quando o ar não passar, porque você está dormindo, você está aprofundando o sono, essa musculatura vai relaxando mais e mais e mais, até que chega um momento que essa musculatura fecha totalmente a via aérea, a gargantinha, e aí então o ar não passa. Veja, o ar não passou por pelo menos 10 segundos, você vê isso no exame do sono.
ali você conta uma apneia. Então, 10, 11, 12 segundos não está ocorrendo entrada de ar pela via aérea, porque ela está fechada, obstruída, não parcialmente como no ronco, está fechada, obstruída totalmente. Por pelo menos 10 segundos, você tem a apneia do sono. Essa é a diferença. Agora, doutor, o que é exatamente a fragmentação? Mas espera lá, Léo. Você falou uma coisa importante, né? Trata o ronco, trata a apneia. Quando tem ronco, não trata, trata um, trata o outro. Como que é isso, né? Deixa eu deixar mais claro isso, porque eu acho que é fundamental. Veja, até 2008, quando o paciente fazia o exame do sono, a gente lia o exame e o paciente não tinha apneia, ele só tinha ronco. Tá. Então, até 2008, a gente falava, bom, você mora sozinho, não incomoda a esposa, não incomoda os amigos da pescaria, não incomoda os amigos do quarto, as pessoas, etc., na casa, familiares, etc. Não incomodo ninguém, eu moro sozinho, moro distante de ninguém e tal. Então, pode ir embora, eu não vou te tratar, porque você não provoca um distúrbio do sono do tipo social, familiar. Então, a gente não tratava. Quando só tinha ronco e não tinha apneia do sono. A partir de 2008, os estudos, os trabalhos científicos começaram a demonstrar que só o ronco, só o fato de você ter a via aérea parcialmente obstruída para a passagem do ar, ou seja, você só tem ronco, não precisa mais ter nenhum outro tipo de fator de risco para doenças cardiovasculares, tá? Diabetes, hipertensão, triglicéridos, colesterol, sedentarismo, fumante, doença de gengiva, não tem nada disso, só tem ronco. Então, a partir desse momento, em 2008, nós começamos a entender, e a ciência começou a mostrar, que só o ronco é capaz de inflamar a via aérea superior, a garganta. Essa inflamação gera uma aterosclerose na carótida e, com isso, você tem um risco aumentado e muito importante de você fazer derrame ou AVC. Porque os produtos dessa inflamação, dessa irritação do ar passando e inflamando a parede da via aérea, da gargantinha no tubo, o corpo renova isso por meio de coágulos, eles vão sendo excretados e caem no vaso mais importante dessa região, que são as carótidas, que passam ao lado da região da via aérea obstruída, onde está acontecendo o ronco. Sim. Então, se você só tem ronco, não tem mais nada, você tem chance aumentada para ter AVC. Então, a partir de 2008 para cá, mesmo que você só tenha ronco, e não tenha nenhuma outra consequência além disso, além do barulho do ronco, a gente começou a ter que tratar os pacientes só com ronco, porque além da questão inflamatória na garganta, você pode ter acidente vascular cerebral só pelo ronco. E esses coágulos caem, vão calcificando a carótida, que cai na corrente sanguínea, e aí eles vão parando na carótida, a calcificação gera aterosclerose, gera a doença arteriosclerótica e pode gerar AVC. E além disso, essa placa aterosclerótica vai formando, esse ateroma vai formando ali, numa região sensível, porque a vibração continua. E essa vibração pode favorecer a soltar, além de obstruir a carótida, pode soltar o coágulo, pode soltar a placa de ateroma e isso viajar e fazer o AVC em outra cerebral, etc. Realmente interromper o fluxo sanguíneo em alguma região ou até ir para coração, etc. Então, se você só tem ronco, você precisa tratar do mesmo jeito que você precisa tratar se você tem apneia do sono. Beleza? Ficou claro isso? Ficou claro. Agora, doutor, como eu ia perguntando para o senhor sobre o que é exatamente a fragmentação do sono. Quando você está com o fluxo aéreo interrompido, você está tendo a apneia, isso só no ronco já pode acontecer, porque a obstrução, a passagem passa pouquinho ar, pode acontecer também da mesma forma. Mas vamos lá, obstruiu a passagem à via aérea, você não tem entrada de ar do fluxo aéreo, o oxigênio não está entrando, com isso você tem uma queda, depois de 10 segundos você tem uma queda na saturação do oxigênio no sangue, a quantidade de oxigênio no sangue cai, com isso o seu sangue começa a ficar tóxico, sobe o CO2,
e essa circulação está ocorrendo em todo o corpo e passa pelo cérebro. Ao passar pelo cérebro, o cérebro percebe essa alteração do sangue, queda de oxigênio, subida do CO2, e aí o cérebro percebe em algum momento, ele melhora a informação elétrica para a musculatura da via aérea que está relaxada, para que ela tenha um estímulo elétrico e ela tenha uma melhora no tônus muscular, para abrir a gargantinha, para entrar ar, para ventilar, para passar bastante ar. E aí, a hora que ele faz essa informação, o cérebro percebeu isso, os mecanos receptores nervosos, pum, ativam a musculatura, você tem um ganho do aumento do tônus muscular ali, ufa, o ar passou, você regulariza o oxigênio, volta a subir no sangue, o CO2 cai, só que com isso, a onda cerebral que você está dormindo, você não acordou, mas ocorre o que a gente chama de microdespertar do sono. Não é que você entra em vigília, que você acorda e você tem consciência onde você está. Não, não é nada disso. É um despertar cerebral. A onda cerebral que você está dormindo muda. E com isso você tem o que a gente chama de uma alteração no fuso do sono, nas fases do sono. Por exemplo, você estava em sono 1, 2, 3, ou REM, e volta para o sono anterior, porque isso aconteceu. Uhum. Ao acontecer esse movimento de retorno para uma fase anterior ao sono, por exemplo, você estava no sono 3, que é o sono bem profundo, você volta para o sono 1 porque você hiperventilou, abriu, deixou de fazer a apneia aquela hora, até engasgou, às vezes não engasgou, às vezes engasgou, pela quantidade de ar que entra. Tá? E aí você superficializou o seu sono, você voltou para um sono mais superficial. Com isso você fragmenta o seu sono. Ao fragmentar o seu sono por hora, você vai ter como consequência no dia seguinte o quê? Um cérebro que ficou fragmentando e microdespertando do sono a noite inteira pelo número de ronco, pelo número de apneias que você apresentou por hora de sono. Consequentemente, no outro dia, você tem, ao despertar, aquela sensação real de não ter dormido, porque realmente o seu cérebro não aprofundou, não se estabeleceu bem a arquitetura do cérebro durante toda a noite de sono. E aí você está cansado. Agora, doutor, além de todos os problemas de saúde que o ronco e a apneia podem causar, qual é a consequência nas pessoas, por exemplo, no trabalho? Como que as pessoas deixam de desenvolver o seu trabalho por conta desses problemas? Exatamente tudo isso que eu falei, pela fragmentação do sono, por todas essas alterações que ocorrem durante o sono, pelos microdespertares, pelo número de apneias, gera, portanto, um sono não reparador, porque o cérebro não descansou. E aí a gente pode estender isso para o corpo todo. Por exemplo, quem faz atividade física e dorme mal com ronco e apneia do sono perde praticamente todo o benefício da atividade física, porque você não tem um sono reparador. Só que, sob o ponto de vista, por exemplo, de desempenho, não só físico no sentido esportivo, academia, exercício físico, mas, por exemplo, intelectual e de trabalho, quer seja intelectual, quer seja um trabalho mais operativo, mais manual, você perde capacidade neurológica e cognitiva. Então você tem baixo desempenho. Então você começa a ter um baixo desempenho cumulativo, porque você faz esses eventos de microdespertar, ronco e apneia do sono, todas as noites. Consequentemente, são noites mal dormidas. No dia seguinte você vai perdendo desempenho, cada vez mais você vai acumulando essa perda de desempenho. Basicamente, tem uma série de outras alterações orgânicas, mas no trabalho é isso. Então, muitas vezes, você perde competitividade. Por exemplo, no caso das empresas, isso é extremamente grave e extremamente importante, porque um adulto ter sonolência diurna excessiva, porque todos esses eventos levam à sonolência diurna excessiva. Essa sonolência excessiva durante o dia causa baixo desempenho intelectual cognitivo. Consequentemente, aquele potencial que você tinha para se desenvolver é diminuído, é perdido. E no trabalho, sob o ponto de vista de operatório, você operando, pode ser um computador, por exemplo, mas no sentido de você dirigir máquinas, você tem 7 vezes mais chance de sofrer acidentes de trabalho ou de trânsito. Ou operando um computador, você perde a noção por alguns segundos, porque você está
sonolento, porque você não descansou, você não faxinou o seu cérebro nas noites anteriores. Basta ficar uma noite sem dormir que o efeito é mais ou menos o mesmo. Mas você dormiu, entre aspas, só que você dormiu fazendo fragmentação do sono com ronco e apneia do sono. Consequentemente, esses eventos são cumulativos, porque o ronco e apneia do sono é doença respiratória do sono de característica de natureza crônica, ou seja, você vai acumulando os problemas durante as noites mal dormidas. Só para você ter uma ideia, Léo, vou te finalizar essa resposta. As pessoas têm nos seus consultórios, qualquer profissional da saúde, atendeu 10 pacientes por dia, por exemplo, pelo menos 5 ou 6 pacientes têm distúrbio do sono. Tá? Em geral, ronco e apneia do sono, pode ser insônia, pode ser bruxismo do sono, mas os mais comuns são ronco e apneia do sono, os mais frequentes. Em torno de 50% a 60% da população tem ronco e apneia do sono. Sabe qual é o impacto do trabalho? Na realidade, já que estamos em épocas de falar muito sobre economia, sabe qual é o impacto da economia americana do ronco e da apneia do sono nos Estados Unidos? O impacto geral do que causa de problemas e prejuízos na economia americana, de pacientes que não foram diagnosticados, ou foram diagnosticados e não fizeram o tratamento, ou sofreram acidentes de trânsito e trabalho, ou sofreram AVC, ou sofreram infarto, ou têm doenças crônicas, uma série delas, pressão alta, por exemplo, e que causam perda de competitividade na economia americana e que causam prejuízo real na economia americana. Isso foi calculado em 2015 e 2016 pela Sociedade Americana do Sono. Sabe qual é o valor, Léo? Chuta um valor. Eu não faço a mínima ideia, doutor. 150 bilhões de dólares. Isso é trabalho publicado, isso é trabalho científico publicado. É trabalho sério publicado. Lógico, a economia americana, trilhões, nem sei quanto mais em relação ao Brasil. Mas no Brasil, guardadas as devidas proporções, não é diferente a perda de produtividade por conta de ronco e apneia do sono, que tem um impacto significativo também por gerar problemas crônicos. Ou seja, o impacto no sistema todo, global, brasileiro, americano, na saúde geral, é extremamente significativo. Fica muito mais caro do que se você tratar o problema antes do que você ter as consequências de uma noite com ronco e apneia do sono. Essa é a ideia básica desse número. Muito bem, doutor Eduardo Rolo conosco aqui na programação da Auriverde. Doutor, as pessoas que quiserem encontrá-lo nas redes sociais, conhecer do seu trabalho, como podem fazer? É o dr.eduardo Rolo no Instagram e YouTube também. Muito bem, esse é o doutor Eduardo Rolo, volta na semana que vem para falar com a gente. Um abraço, doutor. Abraço, Léo, muito obrigado.